O Bitcoin está sendo capturado pelas instituições? Não, capturado não, né? Essa é a grande graça do Bitcoin, né? A grande graça do Bitcoin é que as regras não são feitas por quem tem mais dinheiro. As regras são feitas por quem roda o próprio nó do Bitcoin. Eu não aceito viver num mundo em que o Bitcoin não é o sistema financeiro predominante. Eu não aceito. Então, eu vou queimar os barcos, porque eu não vou voltar para onde eu estava antes, eu não vou voltar pro título de tesouro, eu não vou voltar pro fundo imobiliário, eu não vou voltar para a renda fixa de umas empresas que eu nunca ouvi falar. Eu vou ficar no Bitcoin, porque esse é o futuro que eu quero ver, esse é o mundo que eu quero para mim e para as próximas gerações e para as pessoas à minha volta também. Porque eu não sou amigo do cara que tá lá em Brasília, cheio de poder, influenciando os contratos federais, entendeu? Eu não sou. Meus amigos são pessoas normais, também sem poder, sem influenciar para onde vai o país. Por enquanto. Daqui a Por uns 5 ou enquanto, 10 anos, exato. bitcoinheiros estarão lá. Exato. Então, o futuro que eu quero, não só para mim, não só para minha família, mas também para os meus amigos, para os meus vizinhos, é um futuro em que o Bitcoin existe, o Bitcoin ajuda todos eles, e não um sistema financeiro em que só o amigo do rei e o rei se beneficiam. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um BipaCast, e acho que vocês estão percebendo uma diferença hoje. A gente está num estúdio novo, a gente deu um belo upgrade, assim, a gente estava gravando antes na Casa 21, que foi maravilhoso, foi um puta espaço, foi uma evolução muito legal comparativamente antes, que a gente só fazia remoto, mas conforme o podcast vai crescendo, a empresa vai crescendo, a gente sentiu a necessidade de profissionalizar um pouco mais. Então, espero que vocês gostem, porque a gente está agora investindo mais no podcast para ele ficar cada vez mais o mais profissional possível para ficar, sei lá, querendo ou não, a gente passa informação de qualidade, é legal toda a estética acompanhar, né? Então, bem-vindos ao novo BipaCast. Acho que a melhor maneira possível de estrear um novo BipaCast é fazer um Botecoin Deluxe, que para quem acompanha há mais tempo é o podcast que eu fazia com o João Grilo. Então, cara, bem-vindo, prazer falar com você. Obrigado, fico feliz de participar do primeiro BipaCast no estúdio novo, e a primeira vez que a gente está fazendo isso de frente a frente, né? Apesar de a gente ter gravado vários episódios que tem aí na internet, sempre remoto. E vamos ver, vai ser legal, hein? Ficar olhando pra sua cara enquanto a gente fala. Pô, tomara que eu não te assuste. Não, pô, eu tô gostando já comecei gostando. Pô. É melhor, velho. Tipo, nos outros fica uma dinâmica muito de entrevista, né? Aqui fica muito mais fluido quando é no presencial. Isso eu já notei na Casa 21. Tipo, no remoto você fica com medo de interromper outra pessoa porque tem um lag, porque sei lá o quê. E aí, sabe, tem aquelas coisas que geram um certo desconforto que, cara, ao vivo é muito mais fluido a comunicação entre dois seres humanos, né? Então fica muito melhor. E não tem aquela aba do Twitter ali apitando do lado, enquanto você tá olhando pra janela do Zoom, né? Isso atrapalha um pouco, eu vou dizer, porque o Twitter, querendo ou não, a gente puxa informação, etc. Aqui eu vou ter que olhar no meu celular para pegar a pauta. Tipo, ter o Alt-Tab para achar a pauta também ajuda. Boa. Mas, cara, vamos assumir que, assim, eu acredito que a grande maioria dos nossos ouvintes te conhece. Mas, ao mesmo tempo... Não sei. Faz tempo que eu parei de fazer Exato. podcast. Isso é um viés nosso de o quê? De acreditar que... É um viés seu, eu acho, né? Pode ser, é um viés meu de acreditar o quê? Que, pô, o pessoal que está estudando Bitcoin é mais do mesmo. Mas não é, a gente está num ciclo novo, o preço subiu bastante, isso traz novos entrantes. Sim. Então, quem é o João Grilo? João Grilo é um pseudônimo que eu uso para falar sobre Bitcoin. E eu entrei no Twitter por causa do Bitcoin, lá em 2018, se não me engano. Eu até usava outro pseudônimo. E, na verdade, era só pra aprender na época. E depois de um tempo, eu vi os bitcoinheiros começarem em 2019, se eu não me engano. E aquilo acho que me animou também pra criar um personagem mais oficial e tentar
E tentar comunicar, né, o Bitcoin, porque na época, cara, mesmo em 2019, só tinha os bitcoinheiros falando de Bitcoin no Brasil, Bitcoin puramente Bitcoin, né, que é o que a gente acredita. E aí eu falei, acho que eu tenho conhecimento, bastante conhecimento também, assim como os bitcoinheiros, e se eu criar um personagem e investir na comunicação, eu acho que é capaz de eu espalhar o conhecimento que eu tenho de Bitcoin pelo Brasil. E, cara, começou assim. Eu comecei, eu acho mesmo, com essa conta João Grilo em 2020. E Acho que foi depois, porque eu lembro, eu entrei no Twitter no final de 2020, começo de 2021, e você tinha outro nome, né? Faria Faria Lima Lima Bitcoiner, Bitcoiner, né? Alguma coisa assim. Pode ser. Mas 2020 foi quando eu comecei o podcast, não foi? Você foi um dos primeiros episódios, se eu não me engano. Não, isso é, Segundo semestre de 2020. não, isso é julho de 2021. De julho de 2021, É, então. lembro que eu Então, tava então foi, nervoso. então foi 21. 21 eu resolvi criar um podcast e eu acho que o que eu fiz diferente dos bitcoinheiros foi chamar os anônimos. Os anônimos tinham muita história para contar também. E eu acho que começou a criar-se uma comunidade brasileira ali a partir daquilo, de muitos anônimos. E, e aí eu acho que eu fiz o podcast por 1 ano e meio, 2 anos, e minha vida começou a me exigir muito em outros aspectos da minha vida. E eu acabei parando de gravar o podcast, e também não só por causa de tempo, mas também porque eu achei que a comunidade brasileira de Bitcoin cresceu muito e está muito bem servida. E tem gente, porra, dedicando realmente um trabalho profissional a fazer o que eu fazia, como você, que tá fazendo agora. Então, aos poucos eu fui me desligando do podcast e parei de fazer. Mas eu tô lá no Twitter ainda, minha conta lá tá. Eu ainda tweeto quase todo dia. Mas você sabe que o pessoal, quando a gente postou no Twitter que ia gravar o podcast, a principal pergunta que o pessoal fez foi: pô, e o 21 milhões? E o Botecoin? Cadê? O pessoal sente É. sua falta. Eu falei isso em off, eu vou falar aqui, faço questão de falar. O povo clama por João Grilo. Não, eu fico feliz. Eu gosto de fazer isso aqui, honestamente. Eu gosto de bater papo. E com a temática Bitcoin é um dos grandes temas da minha vida, de longe, faz tempo. Bom, eu tava fazendo as contas, daqui a pouco vai fazer 10 anos já. Daqui, 8 anos já fizeram. Enfim, 2 anos passa muito rápido, vou completar uma década já obcecado com o Bitcoin. E eu gosto muito de fazer isso aqui, mas no momento eu não consigo voltar a fazer. Quem sabe no futuro, e talvez eu volte, mas por enquanto não dá, não consigo. Boa. Bom, pra quem não conhece, o João Grilo é um dos caras que eu conheço que mais manja do Bitcoin, tem um conhecimento assim bem holístico, bem completo. Então, o papo de hoje vai ser bem rico, a gente vai para várias derivadas diferentes, para vários caminhos diferentes. Mas eu vou começar deixando você escolher que derivada você quer puxar. E aí, então eu vou te perguntar assim, de tudo que está acontecendo no Bitcoin, de tudo que você tem prestado atenção, o que mais tem te chamado a atenção? Eu acho que de todas as fases que a gente já viu do Bitcoin, o que mais me chama atenção hoje é a adoção institucional. Isso já tem o quê? 1 ano, mais ou menos? Quando foi que a gente pode falar que começou o termo Bitcoin Treasury Companies? Eu acho que é de novembro só. Novembro Tipo, do ano passado, é a conference Não call tem da nenhum ano. MicroStrategy quando o Saylor anuncia que vai captar 21 bilhões via emissão de dívidas e 21 bilhões vendendo ações, né? E aí a MetaPlanet entra no jogo, enfim. Eu acho que isso é o que está mais me chamando a atenção hoje em dia. É algo que a gente falava sobre por muitos anos, e por muitos anos eu senti que talvez eu não saberia dizer quando que isso ia acontecer, entendeu? Então a gente falou que isso ia acontecer por muitos anos, mas quando a gente nunca soube. Em que ano, quanto tempo, se mais 5 anos, se mais 10 anos, se mais 1 ano. E agora começou a acontecer. O institucional está acumulando, e está acumulando com muito apetite, e talvez bem mais apetite que o mercado de varejo hoje em dia, nesse ciclo, nesse momento, né, nesses últimos meses, vamos dizer assim. E tá bonito de ver.
Tá bonito de ver. Eu acho que tem várias coisas pra gente discutir, nuances aí, né? Do que pode dar errado, alguns problemas que podem acontecer. Mas só o fato da gente ter falado sobre isso durante anos e agora a gente tá vendo acontecer, já me chama muita atenção. E tem as Bitcoin Treasury Companies, que são as empresas privadas acumulando Bitcoin. Mas também não dá pra esquecer que existe lei sendo passada nos Estados Unidos. Já foram aprovadas duas leis em dois estados, no Texas e o segundo estado, não lembro se foi Delaware ou New Hampshire. Não sei, alguns desses dois aprovaram uma reserva estatal de Bitcoin em lei. Então não é algo que é só uma ordem executiva que o próximo governador pode reverter. E isso eu acho que é uma tendência muito importante também. Porque os estados, nos Estados Unidos, eles não têm acesso a um financiamento infinito da impressora de dinheiro. O financiamento infinito é muito mais do Tesouro Federal. Então, os estados, eles atuam, em geral, muito mais com uma responsabilidade fiscal. Claro, tem estado que pode se afundar, a gente vê isso, acontece. Mas, em geral, eles são fiscalmente, eles pensam muito mais a longo prazo e muito menos com o poder da impressora debaixo do braço. Então, ver isso acontecer, primeiro pelo âmbito estatal, está sendo muito interessante, porque é bem os incentivos mesmo, na minha opinião. Então, eu acho que isso que tem chamado muita atenção assim, nos últimos tempos. Tá, você caracterizou um processo. Eu queria entender agora qual é a visão do João Grilo sobre tudo isso. O que você pensa quando você vê essas empresas começando a acumular Bitcoin, o Saylor maníaco comprando bilhões e bilhões, sei lá, qual é a sua... Sabe, o que você pensa disso sem ser descrever o processo, mas como você julga esse processo? É muito natural para mim, cara. Como eu disse, a gente falou sobre isso. Assim, acho que todo Bitcoiner ele quer Bitcoin. Então, se a gente acha que todo mundo vai virar Bitcoiner no futuro, você tem que assumir que todo mundo vai querer Bitcoin. E todo mundo é você, seus inimigos, e as empresas, e o estado, o país que você gosta, o país que você não gosta. É literalmente todo mundo, todo mundo. Todas as instituições e pessoas físicas no mundo inteiro vão querer Bitcoin em algum momento. E a gente está vendo as primeiras empresas querendo Bitcoin agora. Eu acho que o que dá para destacar do processo atual é que algo que, pelo menos, eu não lembro de alguém ter previsto, é esse fenômeno de uma empresa dedicada somente a isso, uma empresa dedicada somente a acumular Bitcoin. Eu acho que eu lembro do Pierre Rochard ou do Michael Goldstein alguns dos dois, escreveram um artigo há muitos anos atrás falando de um ataque especulativo ao dólar através do Bitcoin. E na minha cabeça, quando eu li esse artigo, eu pensei num gestor de fundo, num banqueiro fazendo isso, alguém que gere capital, né? Tá ali profissionalmente gerindo capital, fazendo trades e bolando teses. Mas o que a gente tá vendo agora, na verdade, é uma empresa... Empresas normalmente são empresas que não têm uma operação muito bem quista pelo mercado, né? Não é uma queridinha do mercado. É uma empresa que está querendo talvez se reinventar ali ou encontrar maneiras de achar uma nova tese que o mercado volte a gostar dela. Mas eles estão se dedicando 100% a acumular Bitcoin. E acho isso muito curioso, assim. Eu não lembro de alguém ter previsto. E para mim é muito novo. Eu ainda estou analisando, assim... acho que a gente pode falar da MicroStrategy, que é um caso que eu gosto pessoalmente, especificamente. Mas, em geral, assim, começar a surgir várias empresas que só fazem isso, eu não sei para onde vai isso ainda. Eu acho que em retrospectiva, e esse é foda do viés do historiador, né, que é sempre em retrospectiva, faz muito sentido, né? Uma empresa zumbi que não tem muito como se destacar, não é uma queridinha do mercado, o que você faz? Pô, você compra um ativo que está crescendo muito mais do que você coloca ela em balanço. Então, esse processo, assim, em retrospectiva, era óbvio que faria sentido, mas, assim,
De fato, eu também não imaginava, sabe?